Bom, pessoal, tudo bom? Professor Armando agora com um resumo incrível sobre todos os fenômenos ondulatórios e algumas questões testes. É uma aula um pouco mais densa, ela é bem compacta, eu vou passar para você bem rapidinho todos os fenômenos. Depois a gente vai começar a fazer as questões. E a minha ideia aqui é explicar como é que a gente resolve questões teste, combinado? Então, bora pro vídeo. Então, a gente tem aqui o primeiro fenômeno, a reflexão. O que cai de reflexão que a gente tem que saber? Que a velocidade é mantida, o comprimento de onda é mantido e a frequência é sempre constante, tá? Próxima parte, se a gente estiver falando de uma reflexão de uma corda numa superfície fixa, ela inverte a fase, se estiver numa superfície móvel, ela vai manter a fase. E a última coisa de reflexão são os sonares, onde a gente vai usar bastante ΔS igual a V vezes ΔT, sendo que o ΔT de eco vai te pedir duas vezes essa profundidade, por exemplo, né? O ΔS seria 2x. Aí outro fenômeno ondulatório que cai bastante, refração. Na refração, a gente consegue perceber aqui as linhas, né? Aqui está demonstrando que você tem em cima um comprimento de onda que a distância entre cada crista maior do que o de baixo. Isso reflete o fato de que a velocidade é maior em cima, né? Quanto maior a velocidade, maior a distância entre as cristas da onda. Então é mantida essa relação. Depois, outra parte que é importantíssimo para a refração é a relação do seno de incidência sobre seno de refração igual a n vai sobre n vem, onde o n é o índice de refração que mede o quê? A dificuldade que a luz ou a onda tem em caminhar naquele determinado meio. Portanto, a relação entre o índice de refração e a velocidade ela é inversa, né? Então, no lugar de n vai sobre n vem, a gente vai ter v vem sobre v vai. E o lambda mantém essa relação, tá? Vamos usar bastante isso na refração. E por fim, a parte da refração que importa para nós é um pulso em duas cordas, né? Que ela tem uma corda com densidade mais menos densa e outra mais densa. Quando esse pulso ele vai para a corda mais densa, ele inverte na reflexão e o pulso refratado ele mantém, só que como a corda é mais densa, a velocidade vai ser menor, tá? Aí o contrário, se eu estou na mais densa e vou para a corda mais fina, né? A corda menos densa, o pulso ele mantém a fase na reflexão, né? Ele vai para cima junto, igual aqui está mostrando, e o refratado vai mais rápido, tá bom? Depois a gente viu interferência, a gente tem interferência construtiva quando você tem crista com crista ou vale com vale, interferência destrutiva quando é vale com crista, e quando a gente tem aquelas torres e tudo mais, a gente vai usar o quê? Δx é igual a n lambda sobre 2. Lembrando que se você tiver em fase, esse n é um número par e ímpar é destrutiva. Na interferência em fase, a interferência construtiva o n é par e na destrutiva é ímpar. Vocês estão lendo aí, né? E na oposição de fase troca essas relações. Então, bonitinho, pode tirar uma foto aí, enfim. Vamos lá. Difração. A difração, a característica dela é o seguinte, eu tenho aí uma fenda, o que é fenda? Essa distância aqui, ó. Então a gente vai comparar o tamanho da onda, então aqui a gente tem um lambda dessa onda com o tamanho da fenda. Quando o tamanho da fenda for maior do que o lambda, vocês podem observar aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que a onda ela vai se propagar praticamente da mesma maneira, tá bom? Mas se por acaso a fenda for menor que o comprimento de onda, a onda ela vai formar essa curva aqui e ela acaba contornando o obstáculo. Guarda essa frase, essa palavra aí, né? Contornando o obstáculo que representa a difração. Isso é o que explica, por exemplo, quando a gente está em uma parede, a gente consegue ouvir as outras pessoas falando. Por quê? Porque o comprimento de onda, o lambda do som, ele é muito maior do que a fenda que é colocada aqui. Então a onda consegue sofrer difração, ela consegue contornar o obstáculo. O mesmo não acontece com a luz. A luz não consegue contornar o obstáculo e a gente não consegue enxergar a pessoa do lado de lá. Aqui a gente está entrando então agora numa... É importante também para me perguntaram assim, o que é a teoria de Christian Huygens, né? Huygens diz o seguinte: quando você tem um fenômeno de difração, as ondas elas vão se comportar cada uma delas como uma frente de onda nova, e sendo que essa frente de onda nova pode sofrer também todos os outros os outros fenômenos ondulatórios, tá? Aí depois a gente tem aqui a experiência de Jung, que vai mostrar pra gente, num caso de uma difração, né, de luz, né, isso aqui é uma difração de luz, que a gente vai ter aqui aqui do lado, essa parte aqui seria como se fosse uma parede, né? O que a gente consegue enxergar? Uma região muito iluminada, vai diminuindo aos poucos a luminosidade, depois fica completamente escura, depois aumenta a luminosidade. O que é isso, né? Isso é resultado de uma interferência. Então a gente consegue perceber
a relação das interferências aqui. Então a gente tem o que aqui, ó, só para a gente perceber. Essa região é uma região de máximo. Então ela é um máximo, é o primeiro máximo, aí depois você tem o segundo máximo, depois o terceiro máximo. E a gente tem o mínimo, o segundo mínimo, o terceiro mínimo e etc e tal. Essa região de máximo aqui a gente vai chamar de zero. E essas duas regiões de máximo depois, elas são o quê? Então, por exemplo, aqui a parte 1, aqui a parte 2, aqui a parte 3 e aqui a parte 4. Você começa a perceber que os números ímpares são relacionados às interferências destrutivas e os números pares à interferência construtiva, tá bom? Essa é a explicação desse experimento aqui maravilhoso. E a gente vai ver isso daí também aonde? Em fendas duplas. Fendas duplas acontece a mesma coisa. Então, aqui é uma ilustração, uma lanterna, emite uma onda luminosa e quando passa pelas fendas duplas acontecem duas difrações. Essas difrações vão gerar também interferência, né? E geram no anteparo, né, aquela tela ali, aquelas franjas luminosas, tá? Então a gente está percebendo aqui agora difração e aqui, quando uma entra na outra, interferência. Combinado? Tudo bem? Tem pedido muito isso nos vestibulares. Então vamos lá, ó, olha aqui um GIF animado que mostra mais ou menos a difração com fenda dupla. Então a gente tem uma frente de onda, cujo lambda é bem maior do que a fenda, né? Uma frente de onda plana, e aí ao passar por essas fendas ela consegue contornar o obstáculo. Esse trecho que você está vendo aqui, que ele é meio apagado, observa? Eu não sei se você já tinha percebido isso. Elas são interferências destrutivas, tá? Enquanto a gente tem aqui interferências construtivas, que vão dar aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês no começo. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Pronto. Aqui as franjas, como eu mostrei para vocês, né? A gente vai ter aqui um máximo. Esse máximo aqui, ó, máximo. Aqui você tem um mínimo, que apagou. Mínimo. Então, o máximo, esse ponto seria o 0, aqui 1, depois aqui 2, ó, máximo de novo, tá vendo? Interferência construtiva. Depois 3, interferência destrutiva. Por quê? Porque eles estão em fase aqui, tá? Então, basicamente, é isso daí que explica essas franjas, tá? Vamos continuar. Aqui é um resumo exatamente do que eu acabei falando para vocês. Então a gente tem aqui os máximos principais. Lembrando que o que eu estou vendo aqui na fenda dupla é uma interferência e depois uma difração e depois uma interferência. Tá? Aqui mais uma figurinha que mostra isso. Ressonância. Ressonância é o seguinte: dois objetos que não precisam estar em contato, eles não estão em contato, se tiverem a mesma frequência, ao você vibrar o primeiro, o outro vibra também. Então, se eu tenho aqui um diapasão com uma frequência A e esse cara aqui é um diapasão com a frequência B e esse vibrou, eu posso garantir que a frequência dos dois é igual. É o que explica, por exemplo, a gente conseguir sintonizar uma estação de rádio, uma televisão, você precisa estar na mesma frequência. E pensar na mesma frequência significa ressonância, tá? Aí a gente tem aqui um exemplo da ressonância super famosa, que é a ponte de Tacoma, que é quando a ponte, o próprio concreto entrou em ressonância com o vento. O vento que fez a ponte cair, né? Ele conseguia chegar a 100 por hora, mas o que fez a ponte cair estava a 60 km por hora, tá bom? Bom, polarização. A polarização é quando a gente tem o quê? A gente tem uma onda transversal, né? Só se polariza a onda transversal. E essa onda transversal, no caso uma onda eletromagnética, ela vai passar por um filtro. Então ela está em todas as direções e ao passar por um filtro ela fica numa única direção, tá? É isso aqui, ó. Esse GIF aqui ficou bem legal. Então um dos exemplos assim super famosos que tem essa figurinha aqui, então a luz em todas as direções, onda eletromagnética, né? Caiu uma vez isso para qual das direções que o polarizador, né, que esse filtro deixa na direção da onda elétrica. Aqui a relação entre uma lente polarizada e não polarizada, né, com esse filtro. A foto da esquerda tem direção da luz para tudo quanto é lado e na da direita você consegue deixar apenas você escolhe qual direção você quer passar. Então tá bem nítido isso. Então, característica de polarização, tá? Bom, questão do Enem 2015.
Agora chegou a hora da gente começar a fazer os exercícios. Vamos lá para eu conversar com vocês. Então eu já fiz o primeiro resumo. A partir daqui a gente tem, deixa eu ver, fiquei 10 minutos com vocês no resumo, não sei quanto tempo vou ficar agora para resolver as questões, são bastante questões e a gente vai até o fim. Então, se você sentir cansaço, pausa o vídeo, vai tomar uma água e depois você volta. A minha ideia é fazer você entender como que eu resolvo questões difíceis dessa matéria que a gente está tendo, tá bom? Então, bora lá, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Então ele tem aqui, está falando sobre o celular, é uma questão do Enem. O Enem trabalha justamente com isso, com uma situação cotidiana. É uma questão que não tem conta, mas é uma questão que faz com que a gente pare para pensar um pouco, tá? E esse tipo de raciocínio e esse tipo de forma de resolver é que nos interessa bastante trabalhar com vocês. Então vamos lá. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se nas informações de tempo e resposta do aparelho em relação às torres de celular da região onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres conforme o esquema. Considerando que as torres e o celular são pontiformes, ou seja, um ponto, e que estão sobre o mesmo plano, então está todo mundo no chão, está todo no mesmo plano, qual o número mínimo, é o mínimo de torres necessárias para localizar a posição de um telefone? Então, para a gente poder pensar nisso, a gente pensa o seguinte: se fosse uma torre, ela teria uma onda, pensando num plano circular. A gente não sabe onde está o telefone, ele pode estar em qualquer lugar aqui. Então, para isso eu preciso de uma outra torre. Uma outra torre, veja, vai poder me dar duas posições. Eu fico aqui quebrado, ó. Eu fico vendido, porque eu posso estar nessa posição aqui e posso estar nessa posição aqui. Não vai me ajudar em nada. Então, o que que eu faço? Ponho mais uma torre e eu consigo aqui, ó, achar a posição. Então essa posição, a mínima necessária são três torres de celular. Então é uma questão bem que faz a gente pensar e que ela tira a gente da zona de conforto, tá? A próxima questão, uma questão que eu coloquei, eu que inventei essa questão aqui, a respeito dos escapamentos e do catalisador, o que acontece no escapamento, né? Então eu mostro uma foto, a gente chama isso de infográfico, que explica o funcionamento do escapamento. Então vamos lá, o cano do motor conduz o gás do motor para o catalisador. Depois, o catalisador faz a transformação dos gases tóxicos e inofensivos à saúde. O silencioso intermediário localizado no meio do veículo reduz o ruído da corrente e queima do combustível. E o silencioso traseiro localizado na traseira do veículo também reduz o ruído e conduz para fora do automóvel. Muito bem, então vai ter uma redução do ruído ali no silencioso traseiro e no intermediário. De acordo com a física, o que justifica a eficácia do silenciador traseiro? Então a gente vai prestar atenção no silenciador traseiro. Ele diz de novo: reduz o ruído e conduz para fora do veículo. O que tem nesse silenciador traseiro? Vamos ver. O sistema de escapamento de um carro reduz a poluição sonora por interferência destrutiva das ondas sonoras refletidas pela curvatura da tubulação devido à diferença de percurso no cano. Acabou. Quando você tem essa estrutura, a onda que faz o barulho ela vai ser jogada para cá, e quando você tem uma superfície fixa, o que acontece? Ela inverte a fase da onda, e ao inverter a fase a gente vai ter uma interferência destrutiva. Ficou aqui a alternativa A já de cara. Vamos ver o item B. O catalisador transforma os gases venenosos. É verdade, ele transforma, mas não tem nada a ver com barulho. Item C. O silencioso traseiro funciona como um isolante térmico impedindo a dissipação. É verdade, mas não tem nada a ver com o barulho. Item D. O escapamento reduz o ruído sonoro porque absorve totalmente a energia das ondas sonoras. Ó, se absorvesse totalmente a energia, a gente não escutaria nada, então tá falsa. Item E, o sistema diminui o ruído apenas pela redução da velocidade dos gases. Então quer dizer, não tem nada a ver, já é a alternativa A. Essa é uma questão típica do Enem, tá? O Enem gosta de trabalhar desse jeito, tá? Tudo bem? Deixa eu ver vocês um pouquinho aqui, para dar uma... Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente ficou aqui em 4 minutos. Essas questões de teste, elas são bastante complexas. Vamos dar uma continuada? Vamos sim. Então, próxima questão é uma questão que fala a respeito do que? O fenômeno que permite enxergar as cores nas bolhas de sabão
no óleo e no CD. A gente observa que está tendo o quê? Várias cores misturadas. Cor é onda, e onda misturada é interferência. Típica também de questão de Enem, tá? Próxima questão. Universidade Estadual de Feira de Santana, ele fala assim, um pulso vai fazer isso. Ele quer saber, vai incidir numa da esquerda para a direita e ela está presa numa haste vertical por meio de uma argola. E o fato de ser argola significa que é uma extremidade móvel, ó, meio de uma argola que permite que esse extremo se movimente. Se movimentar, o que vai acontecer? Ele mantém a fase. Então, primeiro, essa parte quadrada ela vai para a esquerda, ela mantém quadrado, e depois o triângulo vai vir primeiro a parte dessa parede aqui, depois ela volta da parede, certo? E quem que faz isso? Qual a alternativa que mostra isso pra gente? Alternativa C. Ó, tá? Ela é uma questão bem bacaninha, você vê que não tem conta. Mais uma que eu coloquei para vocês, que eu inventei típico do Enem. A gente tem um gráfico ali, um texto, né, uma foto, que fala sobre refração no mar. Então, como é que você faz uma questão dessa? Você primeiro, vamos lá, ele pede para analisar as informações. Como ele fala, analise as informações, aqui a gente tem um problema, porque ele vai te cobrar muita coisa e vai falar qual que está verdadeira. Então, já que o caso é de analisar, eu preciso entender todo o texto. Então, um dia ensolarado, pessoa surfando, caminhando, ok. Ao se aproximarem da região rasa, as ondas do mar mudam de direção, como mostrado na figura abaixo, revelando um processo conhecido como refração das ondas. Até aqui, nenhuma novidade. É assim que a gente lê. Refração do mar, aqui no texto, vamos lá na figura, o que ele fala? As ondas formadas no alto mar são largas, dependendo da trajetória, pode atingir primeiro a região mais rasa. Então, com um lado andando mais devagar, o resto da onda desvia inevitavelmente em direção à praia. O que a gente sabe? No fundo do mar, a onda tem uma maior velocidade e maior comprimento de onda. Então, e a frequência vai ser constante, é isso que a gente tem que ver sobre refração. Né, são os fenômenos da refração, quais as características da refração. Frequência constante, onde tem maior lambda, que é no fundo, vai ter maior velocidade, onde tem menor lambda vai ter menor velocidade. O número de ondas que vem é o número de ondas que vai. Combinado? É texto, não tem conta. Vamos ver o que ele pede para nós. Item A. Algumas pessoas acreditam que, ao se aproximarem da praia, uma grande onda se divide. Tá falso, já errou, não se divide. Banhistas notam que em águas rasas as ondas permanecem maiores em altura, mas se movem mais lentamente do que no fundo do mar. Pode ser? Vamos ver aqui. Surfistas percebem que em alto mar as cristas de ondas estão mais afastadas, o que nos faz perceber que a velocidade é menor. Não, a velocidade é maior. Então deixa eu já... Vamos aqui analisar aqui. Ó, a velocidade não é menor, ela vai ser maior. Então aqui ela não se divide. D. Observadores à beira da areia pensam que a mudança da direção acontece porque a frequência da onda, quando chega na praia, aumenta, a frequência não aumenta, permanece constante. Item E, há quem interprete que, ao se aproximarem da praia, as ondas apenas variam sua intensidade, tornando mais forte ou mais fraca, sem alteração da velocidade. Não, a velocidade altera. Ficou a alternativa B de bola. Próxima questão fala sobre refração, a gente percebe uma mudança da velocidade, só que a gente percebe também que o tamanho dela mudou, né? Aqui o lambda é do 1 até o 3, 2. E aqui o lambda do 6 até o 7 vale 1. O que a gente tem de percepção? A velocidade e o lambda são proporcionais. Como o lambda 1 é o dobro do lambda 2, a velocidade 1 vai ser o dobro da velocidade 2. E aí a pergunta é sobre o quê? Ele quer saber razão. Toda razão é uma divisão entre V1 sobre V2. O V1 não é o dobro de V2? Então a razão vai dar 2. Alternativa B. Próxima questão. A gente tem uma onda que vai percorrer aqui a separação entre duas densidades diferentes, tá? O que a gente sabe? Se tá da fina para mais grossa, é como se fosse uma... Já vimos isso, né? Ela vai inverter a fase. Tudo bem, ela inverte a fase. E aí o outro, aqui, ele vai com a fase normal. Aí você fala, beleza. Quem que mostra isso? A A não mostra isso, a B não mostra isso, mas só que a C mostra, a D mostra e a E mostra. Onde que está a diferença dessas três? Aqui, ó. Na posição do pulso. O que ele quer dizer com isso? Na primeira, que é a alternativa C, ele está dizendo que o pulso dessa corda está mais longe, ou seja, vai mais rápido. Aqui está praticamente na mesma
na mesma distância, está com a mesma velocidade. Então vou chamar aqui de V1, tá? Vou chamar aqui de V2. Nessa primeira ele fala que o V2 é maior que V1, nessa o V2 é igual ao V1 e nessa o V2 é menor que o V1. Olha, a gente tem que lembrar que como a densidade é maior, né? Se a densidade é maior, a velocidade vai ser menor. Então a resposta correta é a E. E de mundo. Você percebe como de repente é sutil a diferença? A gente não pode sair correndo que nem um desesperado querer acertar as questões. Mas dá para acertar elas. E as questões que eu estou colocando para vocês são questões difíceis, mas vocês conseguem fazer. Vamos continuar? Vamos continuar, professor. Tamo nessa. Vamos lá. Então, próxima questão aqui, uma questão 25. Olha como eles brincam com a gente. É uma questão de vestibular também, eu não me lembro de onde é que era. Mas, ó, é assim, ele fala aqui, uma pequena piscina, dois meninos produzem ondas. Então um está produzindo uma onda com frequência de 1 Hz e outra de meio Hz. É só disso que eles falam. E o item A ele fala assim, o local de encontro das ondas é 1 metro? Sei lá, eu não sei a velocidade dessa onda. Né? Então assim, ele vai falando uma série de coisas. Vamos fazer o seguinte, olha só. Para a gente descobrir, e eu não li a questão ainda, para a gente descobrir qual é a correta, vamos dar uma passada rápida por entre as alternativas, lembrando que ele vai falar sobre interferência. Você vai falar sobre interferência, o que a gente tem que lembrar? Após sofrer interferência, as ondas continuam como se nada tivesse acontecido, elas mantêm a mesma característica. Vamos lá. Então vamos lá. Item B. Após o encontro, as ondas retornam às bordas onde foram originadas? Não. Elas não retornam, elas continuam como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, vai ter reflexão, mas aquela ela continua. Então já está errado aqui, não é. Também não é a C. Durante o encontro, as ondas interferem-se destrutivamente. Não sei. Não sei. Após o encontro, as ondas, embora não mudem de direção, ou seja, continuam na horizontal, e o sentido de propagação continua cada um para o lado, elas trocam suas frequências, elas não trocam suas frequências. E tem as propriedades individuais de cada onda não se alteram após o encontro. Essa é a definição de interferência. Próxima. 26. Na 26 aqui, da PUC do Rio Grande do Sul, super comum isso, ó, fenda dupla, o que vai ter? Difração e interferência. Qual das alternativas vai te dar difração e interferência? A alternativa E. Essa aqui é clássica. Vocês vão ver que vai ter uma outra questão de vestibular que vai trabalhar a mesma coisa. Próxima questão. Essa questão aqui, vou até olhar para vocês que eu vou contar para vocês sobre ela. Ela é uma questão um pouquinho mais complicada. Essa questão, eu não sei de onde eu peguei, mas ela é muito complicada, muito complexa. Vou contar para vocês a ideia dela, tá? A gente vai devagarzinho, isso daqui. Ela não é. Eu vou explicar rápido, mas ela para fazer é um pouquinho demorada. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma onda de 80 centímetros, né? Então a primeira coisa que eu quero analisar, deixa eu até mudar a cor porque está em vermelho, por em verde aqui. Então o lambda dela é daqui para cá, ó, é a metade. Então eu estou com 2 lambdas, vocês conseguem enxergar? Então o fato de eu estar com 2 lambdas mostra para mim o quê? Mostra para mim que o lambda dessa onda já é 40 centímetros. Isso aqui vai ser muito importante. Então, ó, primeira coisa, o lambda, opa, vou fazer aqui embaixo. Gente, que letra feia, né? Vou aproveitar para apagar aqui, desculpa. Então, ó, o lambda equivale a 40 centímetros. Conseguem perceber, né? Que eu tinha 2 em 80 centímetros. Ou seja, 0,4 metros. Segundo o texto que está aqui, a velocidade de propagação dessa onda é de 2 metros por segundo. E ele quer saber como fica a corda no instante 005. Bom, primeira coisa, essa corda está vibrando. Lá vai eu explicar para você olhando no seu olho de novo. Vamos lá. Essa corda está vibrando, ela incide na parede, dela volta refletindo, incide de novo. Tudo bem? Como é fixa, ao refletir, ela vai inverter a fase. E é disso que se trata a nossa questão. Eu quero saber, naquele tempo que ele deu, aquele instante, como vai estar a onda. Lembrando que toda onda, não é assim, uma parte vai para lá e do nada a onda fica. Ela está andando junto, tá? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui porque eu já estava na cena. Então aqui,
eu quero saber o seguinte, ó. Ela vai andar quanto essa onda aqui? Então, para a gente descobrir quanto que ela anda, eu vou fazer ΔS é igual a velocidade vezes ΔT. Então ficou 2 metros vezes 0,05. Isso é igual a 0,1 metro, que são 10 centímetros. O que é esse 10 centímetros? 10 centímetros que eu descobri, ele vai ser 1/4 do lambda. Então, vamos ver aqui o lambda inteiro. Ó. Um lambda é isso aqui. 1/4 de lambda, ele é isso aqui, ó. Então, uma parte vai ser refletida com 1/4 e vai encontrar justamente a outra parte. A outra parte, que não é 1/4, quer dizer, ela é 1/4 também, mas a gente vai perceber que as duas somadas vão dar meio lambda, ou seja, quando ela refletir, vou fazer aqui um desenho meio que não tão real, porque eu teria que deslocar todo esse desenho para a direita, não consegui pensar numa coisa melhor, mas a gente vai ter meio lambda da primeira refletida e mais meio lambda dessa onda que andou para frente, gerando uma onda assim, ó. Elas vão se encontrar sempre no meio lambda, ou seja, que tipo de interferência vai acontecer aqui? Crista com vale destrutiva, a crista com vale destrutiva. E isso vai dar a alternativa C. Essa foi, não foi? Essa foi um pouquinho, exigiu um pouco da gente. Vamos lá, dar continuidade. Próxima. Aqui agora ficou mais fácil, tá? Lembrando que a parte branca era a parte de vale, a parte de risco é a parte da crista, né? Ele dá um texto e nesse texto ele pede para que a gente assim, ó, dizer o tipo de interferência que acontece em A, B, C e D. Então, como é que eu faço isso? Ao invés de ler as alternativas, eu vou simplesmente dizer o que acontece em A, o que acontece em B, o que acontece em C e em D. Então, vamos lá. Que tipo de interferência vai acontecer em cada um deles? Você pode ir vendo enquanto eu escrevo a letra I aqui. O A é risco de uma com risco da outra. Então, a gente está tendo uma interferência construtiva. O B é o risco da vermelha com branco da azul, destrutiva. O C, branco da vermelha com branco da azul, construtiva. E a D é o branco da azul com o risco da vermelha, destrutiva. Então ficou construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. A alternativa disso qual é? D, né? Construtiva, destrutiva, destrutiva. Próxima. Na próxima questão que a gente tem aqui, a gente observa que as ondas estão vindo de um jeito, tem uma fenda e ela contorna, ó, ela contorna o obstáculo. Que tipo de fenômeno que é esse? Difração. Tem que ser assim a sua rapidez de percepção, tá bom? Próximo. De novo, outro exemplo. Esse daqui também é um exercício de... Eu não sei se é do Enem, me desculpem, eu não lembro a fonte, mas era de um vestibular. É um outro vestibular igualzinho do Rio Grande do Sul, da PUC. De novo, o que acontece aqui nesses fenômenos aqui da fenda dupla e aqui a difração e depois acontece a interferência. Então, difração e interferência, alternativa A. Questão 31. Ao sintonizarmos uma estação de rádio, acabou. Falou de sintonia de estação de rádio. Eu só vou sintonizar se eu estiver na mesma frequência. E falar a mesma frequência é ressonância, alternativa E. 32. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível, ondas de rádio, viajam em linha reta no meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir as ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. A ionosfera, o que a ionosfera ela é? Deixa eu falar aqui para vocês rapidinho para a gente pensar junto. A ionosfera ela é uma das camadas da atmosfera. Então, a onda de rádio ela não consegue ir reto. Então, ela tem que incidir na atmosfera e voltar. Se ela vai incidir e vai voltar, qual é o nome desse fenômeno? Ele incide e depois retorna. Reflexão. Vamos ver se tem isso ali? Então, vamos lá. Aí ele pergunta, é possível por meio de qual tipo de fenômeno ondulatório? Fenômeno da reflexão. Próxima questão. Bom, a próxima questão é o seguinte, gente. Tem um texto de jornal, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, tem um texto de jornal, eu vou ver aqui a pergunta dele, para depois observar o que está escrito no texto, combinado? Então, basicamente, assim que a gente faz. Vamos ver. Questão típica do Enem.
Aliás, essa provavelmente seja do Enem. No problema apresentado para gerar imagens através da camada de sedimentos depositados no navio, o sonar, pronto, ele fala sobre sonar. O que acontece com o sonar? Ele é mais adequado. Por quê? Agora, tem que ser mais adequado que o quê? Vamos lá, uma equipe de cientistas lançará uma expedição do Titanic 3D, 4 quilômetros de profundidade do oceano, apresentada no sofisticação, ele utilizará tecnologias de imagem e sonar, que nunca tinham sido aplicados. Então é com relação a ele. O sonar vai ser mais adequado que a imagem. Por quê que o sonar vai ser mais adequado que a imagem? Você faz ideia? Quando a gente pega imagem, assim, tipo, imagina você conseguir enxergar alguma coisa que está lá muito lá no fundo. Primeiro você tem que ir para o fundo, iluminar é muito difícil. Agora o sonar não, ele é só emitir a onda incide e depois ela retorna. É por isso que ela é mais indicada nesses casos, né? Então vamos ver se tem alguma questão que fala isso aqui. A propagação da luz na água ocorre com uma velocidade maior do que a do som nesse meio. É verdade isso daqui, mas o sonar não é mais adequado por conta disso. Então, assim, é uma resposta verdadeira, né? A luz na água vai ser mais rápida do que o som. Mas isso não tem nada a ver. A absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada, enquanto que a absorção do som não. Olha, o som ele tem também uma absorção, mas acontece que você tem uma absorção da luz. Mas vamos continuar. A refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som? Não. A atenuação da luz dos materiais? Não. A reflexão das luzes na camada é menos intensa do que a reflexão do som nesse material. É essa que vai falar a respeito do sonar. Tá aqui. Questão 34. A gente está falando sobre diminuir o tamanho do orifício. Já vamos para as imagens. Ó, quando você tem aqui, você não tem a difração. Aqui você tem igual o tamanho do comprimento de onda, mas quando é menor, você tem a difração. Pergunta: em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então, é um fenômeno que está falando do texto sobre difração e vamos ver, dentre as alternativas A até a E, qual acontece a difração. Item A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Acabou. Pronto. É isso aqui. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso é o eco. Ao encostar o ouvido no chão, você vai perceber o som através de uma locomotiva por reflexão, né, e difração do som, refração do som, não é isso. Ao ouvir uma ambulância se aproximando do efeito Doppler, emite uma nota musical muito aguda, a cantora de ópera faz com que a taça quebre, que é a ressonância. Então a única resposta que é de difração é a alternativa A. Questão 35, questão que a gente viu bastante nas aulas, né? Nas rodovias é comum que os motoristas tenham uma visão ofuscada. Então, isso aqui está na cara que o fato de falar visão ofuscada, ao receberem luz, tem a ver com polarização. Então, a polarização é um filtro. Vamos dar uma olhada aqui, ó, para solucionar esse problema. A polarização está na horizontal. Se está na horizontal, o que vai solucionar? Um filtro que diminua na horizontal. Vai estar para onde? Na vertical. A alternativa A. Né? Sabe-se que ela adquire uma polarização horizontal. Para solucionar esse problema, a possibilidade do motorista utilizar um óculos que vai ter filtros polarizadores na 90 graus daquele que ele pediu. Questão 2022 do Enem, não precisa nem ler muito, olha para essa garrafa, a luz estava no ar, entrou na garrafa, né, incidiu na garrafa, que tem água aqui dentro. Se a luz mudou de meio material, qual é o fenômeno óptico que explica o funcionamento dessa luz engarrafada? Resposta: refração, mudou de meio. Questão 37. Fala sobre os fotógrafos utilizarem recursos para melhorar a nitidez das fotos. Olha para a foto agora. Você está percebendo que uma foto refletiu tudo e a outra você conseguiu ter uma visão mais nítida? Isso é por conta de um filtro de uma lente chamada Polaroid. Né? Então, qual vai ser a alternativa que vai dizer isso? Então, item A, utilização de lentes polarizadoras, Polaroids, que funcionam como filtros capazes de permitir a passagem de luz apenas em uma direção de oscilação, tornando a imagem mais nítida. Acabou. Resposta, alternativa A. Última questão, essa questão aqui, vou dar uma última atençãozinha para vocês, para a gente trocar uma ideia aqui. Então a gente está 34 minutos. O que acontece aqui? É uma questão da FUVEST, essa questão ela vai pedir para você ter uma análise gráfica e utilizar os conteúdos, tá bom? Vamos descobrir o que ele pede primeiro para depois saber o que eu devo fazer. E aí a gente vai se encerrar por aqui.
Então bora lá. Ele fala assim: as ondas na superfície de líquido têm velocidade que depende da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo da velocidade da onda, que está aqui à esquerda. Deixa eu fazer aqui um risquinho. Espera aí. Aqui a velocidade, tá? Com relação à profundidade. Ele fala assim: a onda do mar, onde a profundidade é de 4 metros, aqui não tenho como demonstrar, mas se eu tivesse uma régua, eu ia pegar aqui 4 metros, tem um comprimento de onda de 50 metros. Então ele está me falando do quê? Lambda 1 vale 50 metros. Será que dá para descobrir o V1? Dá. O V1, basta eu pegar o comparativo desses 4 metros, eu vou observar que está aqui nesse 6. Eu conto que tem, dos 6 até o 7, eu tenho 5 risquinhos. Então, como de 6 a 7 é 1, eu vou pegar esse 1, vou dividir em 5, eu vou descobrir que cada risquinho é 0,2. Então, esse risquinho aqui seria 6,2 e esse 6,4. Então, eu sei que a velocidade 1 vale 6,4 metros por segundo. E ele fala assim: essa onda, quando a profundidade for de 1 metro, eu venho aqui no 1 metro e eu vou perceber que 1 metro vai bater aqui, ó, no 3,2. Essa é a V2. Então ele quer saber qual vai ser o novo lambda quando o V2 for igual a 3,2. O que eu vou fazer? É aquela relação da refração. Primeiro, eu coloco o que eu quero aqui em cima. Eu quero lambda 2. Então fica lambda 2 sobre lambda 1. O que acontece com lambda acontece com a velocidade. Eu ponho V2 sobre V1. Então, ó, lambda 2 sobre... Quem que é o lambda 1? 50 é igual o V2, 3,2 sobre 6,4. Vocês concordam que esse 3,2, o 6,4 é o dobro de 3,2? Então, se vocês cancelarem aqui, vocês vão perceber que vai ficar lambda 2 sobre 50 é igual a 1 sobre 2. 50 está dividindo, vai passar multiplicando. Quanto que deu lambda 2? 50 dividido por 2, que dá 25 metros. Qual a alternativa? A alternativa C. E essa foi da FUVEST. Se não me engano, era de 2018 essa questão aqui, tá? Então esse daí foi o final do nosso resumão de fenômenos ondulatórios. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse combo que eu fiz para vocês, essa chance, tá bom? Obrigado e bons estudos e excelente prova e avaliação para vocês. Tchau, tchau.